Frase de Janja sobre prisão de Bolsonaro é ligada por opositores à escolha de Dino para o STF, para ver como se há uma coisa que pode piorar na questão de saber com quem nós estamos lidando, piora. Uma declaração feita pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, neste sábado, dia 9, conhecido como anteontem, de que, se tudo der certo, Jair Bolsonaro será preso em breve. Desencadeou uma série de reações nas redes sociais de apoiadores do ex-presidente. Não é só de apoiador, não, de qualquer pessoa que tenha vergonha na cara. Sim, exatamente. Esse cara, por falar em vergonha na cara, abre aspas, esse cara, entre parênteses, o Bolsonaro, o inominável, ora, com todo respeito, e o know-how do Harry Potter cabe mais a outras pessoas, cabe a indivíduos que foram presos, foram condenados e por um passe de mágica, espelharmos do Harry Potter, acabou a prisão. Tá? Espelharmos, aí ele sai da prisão do nada, não aconteceu nada, e ele vem transitando, como é que é o nome daquela... Sabe como é o nome daqueles fantasmas lá? Como é que é? O dementador, cheio de dementador, sugando sangue, tirando a alma do povo brasileiro. Aí, esse cara, o inominável, está inelegível. E se tudo der certo, está nas aspas ainda, logo ele vai estar ó. Eu não sei o que ela quis dizer com ó. Ah, é. Pois é, o ó ela fez assim, deve ser o hashtag, calha a boca quem não sabe o que falar. Tá? Fazendo com os dedos das mãos o símbolo de cadeia, disse ela. Dani, por favor, analise quais são as ligações concretas entre essa grandiosa bobagem que foi falada e a realidade que nós estamos vivendo. Ou se é apenas uma manifestação livre daquela que é a primeira dama do Brasil. É porque ela nunca não sabe o que é ir nas favelas e nas periferias para ela ver o que é uma dama de verdade, que trabalha 12, 13, 14 horas, ainda tem que voltar para casa e tentar entender o que está acontecendo com seus filhos. Isso é uma primeira dama em grandeza. Marcelo, você falou se é uma manifestação livre. Sim, é uma manifestação livre, tão escancarada, não é, que já coloca sem nenhum tipo de vergonha ou constrangimento, que na verdade o que eles estão em busca, não é sim de uma linha autoritária no país. Isso é um fato, não é algo criado. Por quê? Porque não se defende o Estado democrático de direito, não se defende um julgamento justo como deve ser. Não é porque ela diz o seguinte, se tudo der certo, o Bolsonaro vai para a cadeia. Der certo em quê? Der certo como? Por que der certo? Se der certo, qualquer resultado que seja, desde que seja um julgamento justo. Ou seja, já está mais do que escancarado a politização do judiciário, que só vai agravar, mas se realmente o Dino conseguir ocupar uma cadeira no STF. Eu coloco ainda nessa condicional, porque eu quero ainda guardar uma chama, mesmo que pequena, de esperança. Não é? Principalmente nós que vamos lá sabatinar os sabatinadores, vai verificar e mostrar para vocês um a um qual é a opinião de cada um deles e como cada um deles votarão, para que vocês saibam efetivamente o que eles vão fazer. Ora, não é? O que se defende não é o Estado democrático de direito, é sim, não é, a politização do judiciário e expandir isso cada vez mais. Então, por isso que eu vejo com muita preocupação, não é, o Dino dentro do STF, porque isso só tende a piorar. Mas, Fuano, como você vê essa manifestação da Janja? Não é? Isso é uma manifestação para você aleatória, mal colocada, ou, na verdade, já perderam a vergonha da estratégia que querem implementar aqui no país? Dani, o nível é tão baixo que a gente não precisa, a gente chega a hora que a gente não é possível que haja uma articulação estratégica para tanto, porque o nível é tão baixo que a única coisa que explicaria essa vulgaridade, esse desnudar-se de uma maneira tal, ou é porque está tudo contaminado e sabe que eles são inatingíveis, então podem falar qualquer coisa, ou porque realmente não tem nível para entender o que falou. Olha que coisa curiosa.
Eu não tenho condição de dizer que o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, ele tem problemas de justiça. Eu não tenho condição de dizer nada, não posso dizer se é desonesto para dizer nada disso. Mas uma coisa eu posso dizer. Ele não é adequado para este cargo. Ele é inadequado, por várias razões. A primeira delas, por todas as manifestações pretéritas que ele fez enquanto ministro da Justiça, em que ele falava de uma maneira muito clara: controle da imprensa, controle da liberdade de expressão, perseguição de pessoas. Ele dizia, poxa, ele chegou a falar a forma como ele se manifestava e como se relacionava com o legislativo. Ora, ele chegou a acusar o legislativo de ter pessoas com capacidade de entrar armada entre os parlamentares e matar o ministro. Meu Deus, isso não é algo que se possa falar. Imagina ele numa situação em que ele ocupa um cargo que é de ser contrapeso ao legislativo e ao executivo. Sim. Ora, se ele já se manifestava dessa forma, se posicionando contrário ao legislativo, imagina quando ele estiver lá. Ele simplesmente vai se sobrepor ao legislativo. Ou seja, a conclusão que se chega é que existe uma inadequação total em relação à sua personalidade para ocupar. Veja, eu não estou dizendo que ele é desonesto, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que ele é inadequado. Claro. Ele não é adequado para esse cargo. Pronto, por favor, ministro, não me mande preso, tá? Porque eu não falei nada. Inadequado é um termo neutro. Agora, não é nem dizer, mas é neutro. É inadequado. Mas em relação à manifestação. O que leva um senador... Não, a gente vai voltar à manifestação. Mas o que leva um senador que não é de esquerda votar a favor da indicação do Flávio Dino ao STF? Completa estupidez é uma hipótese, né? Você, veja, nunca se assuste com o nível de imbecilidade que você pode encontrar diante de personalidades que ocupam cargos públicos no Brasil. Sim. Veja, é menor a probabilidade, mas existe sim a possibilidade de ser um completo imbecil. Mas não vamos imaginar que isso é um número reduzido. Tá. Negociações. São indivíduos que estão completamente alheios à realidade da sociedade brasileira. Sim. Esse é um dos grandes problemas de Brasília. Brasília em si é uma ilha da fantasia. E dentro de Brasília tem uma ilha da ilha, que é lá o Congresso Nacional. Um congresso que custa 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais para gerenciar 28 mil pessoas. E diga-se de passagem, para aqueles que acham que esses 28 mil pessoas são completos inúteis, não. Tem muita gente lá, dessas 28 mil pessoas, a grande parte expressiva é de gente que trabalha. Tem um grupo lá que não faz nada, é verdade, pode acontecer isso. Mas tem gente que trabalha, e normalmente aqueles que trabalham muito ganham entre 2 e 5 mil reais por mês. Numa cidade que tem um custo de vida que é o triplo do restante do Brasil. Quem acha que está ganhando uma proeza, não, está ganhando 1.000 e poucos, 2.000 reais. Ganhando 1.000 e poucos, 2.000 reais em São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, mas para gerenciar, o que significa isso? Se vocês querem ver o exemplo de concentração de renda, vai no Congresso Nacional, porque a concentração de renda está exatamente naqueles que ocupam os maiores cargos e naqueles que são os senadores e deputados. Eles é que estão na concentração de renda, porque parte dos outros 28 mil estão trabalhando. Tem indivíduos lá que chegam 6 horas da manhã e saem 10 horas da noite, não tem final de semana. Mas veja, são 12 bilhões para gerenciar, concentrado nas mãos de alguns desses caras. Essa é a razão pela qual, na reforma política que eu sempre prescrevi, teria inclusive que ter uma reforma do regimento interno da Câmara e do Senado, para acabar com essa esculhambação. E o pseudo apoio da esquerda a uma indicação de uma mulher negra ao STF, porque todos eles vão votar a favor do Dino, não é? Não se teve uma pressão real. Não tem. O que você teve, assim, foi a OAB porque querendo é só coisa uma mulher de política. É a resposta à primeira não pergunta teve. que você fez. Cadê a esquerda nas ruas falando, nós queremos uma mulher negra para o STF? Mas, Dani, aí é que está o detalhe. Aquela pergunta que você fez. O que faz um cara de direita votar? É um cara que está ali alheio à realidade da sociedade brasileira e está preocupado com a sua negociata, porque tem dinheiro que sobra lá. Sim. E dinheiro que sobra para ele garantir o seu gabinete, garantir os que o cercam, e ele ainda vai ter que fazer o quê? Garantir a sua reeleição. Fazendo o quê que ele vai fazer a sua reeleição? Garantindo as emendas parlamentares. Sim. Garantindo negociação de cargos, garantindo cargos e ministérios, garantindo... Quem acha... Vou contar um segredo para vocês. Vocês acham que o ministério é que é o bolinho, que é a cereja do bolo? A cereja do bolo são as autarquias, querido.
é ali que vai muito dinheiro e ninguém fica enchendo o saco, porque o ministério está toda hora... Veja bem, ministro, por que o senhor estava passeando usando uma conga? Conga é bem antigo, ao invés de usar uma chinelo de dedo. Fica todo mundo enchendo o saco do ministro. Nas autarquias ninguém ouve falar, só ouve falar depois que o negócio estoura ou que a porcaria está sendo feita.